Olá para todo mundo, aqui é o Daniel da Elo 91 Escola de Kabbalah, como você deve saber, e nós estamos na nossa aula de Zohar especial, nossa primeira videoaula de Zohar. Então parabéns, você é parte dos pioneiros, junto comigo aqui fazendo uma certa revolução no ensinamento de Kabbalah no Brasil e no mundo também, em breve. E nós estamos na porção chamada Ki Tetse. Na verdade, Ki Tetse, a frase completa é Ki Tetse la milchama aloivecha. Ao sair para a guerra contra os seus inimigos. O Netanó Hashem Elokecha beadecha, e Deus teu Criador o colocará na tua mão. Veshavita shivyo, e você vai conquistá-lo. E primeira coisa que eu quero falar assim, existem vários níveis de ensinamento do Antigo Testamento. Na verdade, são 4 principais, mas cada uma deles tem várias vertentes, mas o primeiro, que é supostamente o mais básico, mas na verdade, esse na verdade é o mais profundo de todos. Né? Se fala que a lógica conduz, né? Ela fala, começa com a fase 1, depois vai para 2, depois vai para 4. Não tem como ser para 4, que a Kabbalah é 4, Kabbalah é o sod, é o segredo. Kabbalah você fala da alma da pessoa, não. As pessoas falam, é mais normal, o que você vê? Você vê um ser humano, sei lá, qual é a altura dele, que língua ele fala, sabe quais são os gestos que ele tem, a leitura corporal, etc e tal. E você pode começar a entender que essa pessoa é, e aí você vai para a alma dele. Na verdade, de acordo com vários cabalistas, é mais fácil começar do segredo. Você entende primeiramente quais seriam as motivações da pessoa, vamos falar dessa forma figurativa. Quais são as motivações da pessoa? Aí depois você vai entender o que essa pessoa está fazendo na sua vida no dia a dia. E hoje em dia a gente tende mais a entender dessa forma mesmo. Então, assim, se você for ler a frase ao sair para a guerra contra o seu inimigo, é um jeito de ler. Quando você estuda todos os ensinamentos da Kabbalah, aí você aprende que tem outras formas de ler essa pequena frase. Então, eu vou dar para vocês um ensinamento que ele talvez não é um ensinamento que é da Kabbalah em si, é um ensinamento do primeiro nível, que é supostamente mais simples, chamado Pshat. Pshat significa simples. Mas, na verdade, a gente sabe que a simplicidade é o auge, né? É o ápice da evolução da humanidade, não é isso? Assim, o Steve Jobs falava isso, o Michelangelo, inclusive, falava isso, se eu não me engano, o Steve Jobs meio que roubou isso do Michelangelo. Tem várias histórias de pintores que chegou um pintor e fez uma pintura muito famosa para um grande rei, que a pintura ele chegou lá e ao vivo fez para ele um círculo perfeito, assim, de primeira, sabe, sem rascunho. Chegou lá, pegou o pincel e círculo perfeito. Um círculo, sim, mas chegar nesse nível de simplicidade e conseguir ter esse nível de arte, claramente é o ápice, né? Claramente foi um desenho muito famoso. Para a nossa história, vamos lá. Uma forma de você ler é ao sair para a guerra contra o seu inimigo. Uma outra forma de ler é ao sair, vírgula, ou hífen, para a guerra contra o seu inimigo. Assim fala um cambalista, fala que na verdade é assim que você tem que ler. Ao sair, entre aspas, né? Ou, desculpa, entre parênteses, ao sair do ventre da sua mãe, ao sair para o mundo, hífen, para a guerra contra o seu inimigo. Temos que entender, gente, nós estamos aqui numa guerra, numa batalha contra o nosso inimigo interno. E já falei isso em uma aula ou outra, que eu imagino que para brasileiro deve ser um pouco difícil de entender que a Bíblia está cheia de exemplos de guerra, especialmente no Antigo Testamento. É só batalhas e guerras e batalhas e guerras e corrupções. Parece uma coisa tipo uma, sei lá, House of Cards, ou novela das 9 mais famosa, ou cada um com que ele gosta, Games of Thrones. Eu nunca vi nenhum desses seriados, tá? Mas dizem que é legal. E por que a gente tem tanto assim apelo para esses seriados e tal? Porque no fundo, fala Kabbalah que nós temos uma guerra constante contra o nosso oponente. Não é uma novidade aqui, mas é bom ouvir isso de novo. Às vezes esquecemos que existe uma batalha e, como se diz, né, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Se você realmente quer ter paz na sua vida, tem que estar pronto para a guerra. Mas qual guerra? Interna. Sempre a batalha interna é a mais importante. Sim, existem inimigos externos, e também temos que ser espertos. A Kabbalah fala, não é para você bobear e falar, não, meu único inimigo é interno, e se uma pessoa está avançando comigo com um revólver, não temerei, porque Deus está comigo, de acordo com o Salmo do rei Davi. Você tem que temer e fugir dali que nem um louco, tá? Mas, para ficar bem claro, temos que entender que isso aconteceu por uma razão qualquer. Nosso oponente interno nos fez atrair essa situação desagradável, e se eu não me superar, eu vou repetir a situação. Deus proíba, mas eu vou repetir até eu aprender, tá? Então,
Esse é um entendimento interessante. Primeira coisa, gente, estamos para que tem um lembrete para a gente, estamos no mês de Virgem, mês de Elul, o mês de Tchuvat, Filates da Casa, já falamos sobre isso na aula gratuita. Espero muito que você tenha assistido, se não, vai assistir, está disponível de graça no YouTube, no nosso Facebook, só dá uma olhadinha lá, você vai ver. É um mês da gente reconectar com o nosso desejo e parte grande disso tem a ver, e de nossa porção sempre vai cair na segunda semana, mais ou menos, da porção do mês de Virgem, quase sempre na segunda semana do mês de Virgem. Por quê? Porque é um lembrete, gente, estamos no final dessa corrida, estamos aqui numa guerra, numa batalha contra o nosso oponente, e a gente esquece dele. Inclusive, no final da porção da semana, tem a descrição da famosa batalha contra os Amalequitas. Para quem já conhece, ouviu falar do Amalek. Amalek é um povo muito, muito, muito negativo, pessoas realmente muito loucas e malvadas, que essas pessoas, elas tinham uma... A gente sabe que o valor numérico da palavra Amalek é o mesmo valor numérico da palavra Safek, que significa dúvidas. E essas pessoas realmente eles estavam sempre aterrorizando os israelitas. E quando eles apareciam, assim estava escrito na porção da semana, quando você está cansado, está agoniado, e você começa a perder a sua apreciação pela vida, e começa a perder um pouquinho da sua disciplina, e começa a se questionar, para que tudo isso? Para que eu fazer mal na Becor? Para que eu agora vou compartilhar? Para que eu me esforçar? Começam essas dúvidas. Uma coisa é se questionar. É bom se questionar. Qual a diferença de questionar e duvidar? Quando eu estou questionando, porque eu quero mais da vida. Quando eu estou duvidando, eu estou fazendo as mesmas perguntas, mas porque eu quero menos da vida, né? Quando a gente sabe, de novo, tudo tem a ver com o 99% por trás da pergunta que eu faço. Então, quando estamos nesse momento de... estão as pessoas que estão lá atrás do acampamento, e você está, de novo, cansado e agoniado, vem e você não está mais com essa disciplina, sabe, de servir o seu trabalho espiritual. Aparentemente, assim, por acaso, logo aparecem esses caras chatos. Então, não só que eu estou cansado, eu estou agoniado, eu estou com um monte de dúvidas, e ainda por cima de tudo, ainda vem essas amalequitas para me acabar comigo. Aliás, desculpa, eu acabei de assistir um filme de um cara falando, ele é de Porto Alegre, e ele fala desse jeito, então eu agora peguei um pouquinho do sotaque, desculpa se eu estou um pouquinho com esse sotaque do sul, e estou gostando, de qualquer forma. Tipo, não basta que eu estou, nesse momento eu estou assim, cansado, agoniado, e ainda agora vem esses caras chatos, é isso mesmo? Poxa, dá uma pausa aí, agora eu estou com mais dúvidas e mais agoniado, mas aí eu tenho que batalhar contra esse negócio, eu não quero morrer. E na verdade a gente entende que tudo é o oposto, é o contrário. Fala, Kabbalah, você está tendo pessoas que estão te chateando, você não está conseguindo levantar a tua cabeça, está todo mundo em cima de você te bombardeando. Sabe, chegou o seu Amalek. Quem é seu Amalek na tua vida? É um certo cliente, ou um tipo de cliente, é um tipo de pessoa que aparece na tua vida, sabe? Pessoas que falam mal de você, uma pessoa específica, ou um tipo de pessoa igual cara da tua vida. Pode ser que essa pessoa, de fato, é uma pessoa muito negativa, ou talvez a pessoa muito positiva, muito legal, mas o Criador está usando essa pessoa para mandar para você, para te ajudar. E o oponente usa essa mesma pessoa só para fazer crescer as dúvidas. Então, isso é um sinal que nós temos que nos fortalecer mais, sabe? A gente aprende muito já falamos de questões militares, quando eu estava no exército, você fala que você está cansado, você está agoniado, você tem que fazer o quê? Você tem que correr mais, tem que, sabe, gerar mais adrenalina, pensar mais, ajudar mais pessoas, sair de você mesmo. Nada a ver com Kabbalah, uma coisa assim muito técnica. Então, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Kabbalah por trás. Então, eu quero ler para vocês alguns versos da porção da semana. Eu preparei para a gente assim, nessa aula especial. E eu quero ler um primeiro verso, que na verdade ele é só muito legal, ele é muito cool, não tem nada de especial para fazer com isso, a não ser feliz, tá? Vou ler para vocês aqui. Verso número 58 da porção da semana, você pode seguir na sua apostila, escanear comigo, ou se quem tem usou pode acompanhar também, tá bom? Vamos lá? פיקודה בתרדה לדון בדיני חגבים דתמר דגים וחגבים מינון טעונין שחיטה אלא אסיפתם היא המטרת אותם. אחי מרים מתניתין אינון צריכין שחיטה אלא דתמר בהון ויגבה ויאסף אל עמיו מה נוני ימה חייתון בימה עוף תלמידי חכמים מערים מתניתין חיותיהו באורייתא אית פרשן מיד מתים תנינה דמתניתין דבה התרבות תניני ימה ואינון דיבשתה יפלון למיה ולידעין לשתתה אינון מתין
אבל אדם דינון מראי קבלה, אינון לעילה מקולו, בהו יתמר, וירדו בדגתיהם ובעוף השמיים, דינון מראי מתנתין, תעניינה התנין הגדול, נחש בריח לקבל והבריח התיכון בתוך הקרשים. Então, o que o Zohar fala aqui pra gente, né, nesse verso lindo? Ele fala sobre a questão, uma questão técnica de como você abate um peixe. Fala que se a pessoa quer muito comer um animal não é proibido de comer, tipo carne bovina ou certas aves, então tem um jeito de abater esse animal para que ele não sofra, e tem que também limpar dele todo o sangue, um processo para a gente realmente não misturar as energias que não precisa misturar e poder ter um proveito de elevação da energia, tipo, já que você decidiu que você quer comer carne, então pelo menos que você consiga, através de você comer essa carne, se alimentar, ser forte, traduzir isso em uma ação de compartilhar que uma vaca nunca poderia fazer, e assim você está ajudando a alma da vaca também, tá? Então, mas peixes é diferente, fala que peixes, você tira ele da água e ele já está, acabou, não tem mais o que fazer, não tem que abater o peixe, já a alma dele vai embora assim desse jeito. E qual a correlação para o nosso dia a dia? Fala que assim também são pessoas que se dedicam ao estudo dos segredos da vida, que é a Kabbalah. Fala que assim, se você é uma pessoa que está vivendo no dia, sabe, no dia a dia mundano e só fica realmente entendendo a vida de acordo com a visão do 1%, sim, você estudou, sei lá, psicologia e filosofias, mas nunca se aprofundou de fato com os segredos da vida. Que a gente aprende mais a fundo na Kabbalah, que com todo respeito, eu já vi muitos lugares que falam coisas que são muito parecidas e dão suporte à Kabbalah, mas eu nunca ouvi, sabe, ensinamentos que eles explicam a vida como a Kabbalah explica logo no curso nível 1. Tá? Então, eu acho assim, uma coisa que é muito diferenciada e interessante. Tá? Não que é melhor, é que é diferente. Assim fala a Kabbalah, se você se dedica a isso, é como se fosse uma pessoa que está dentro de um oceano de luz. E de se dedicar a estudo, não é que você tem que estar o dia inteiro dentro do Zohar e só compartilhando e só fazendo isso. Você tem que viver sua vida, fazer o seu tikkun. Mas você faz baseando-se nos ensinamentos da Kabbalah. Então, você está fazendo algo que tem um 99% por trás, está ligado aos ensinamentos. Você pelo menos está fazendo o seu esforço, está pensando uma ideia ou outra, querendo participar disso, querendo fazer o seu melhor, baseando-se no pensamento da criação, que a gente aprende nos cursos, sabe, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessas aulas de Zohar, etc. E assim, então, se a pessoa está mais e mais engajado nos segredos da Kabbalah, que é o estudo e a ação, cada um com o seu nível, com o seu esforço relevante para ele, para ela, na hora de ir embora desse mundo, e querendo ou não, vai chegar esse momento que a gente vai ter que ir embora desse mundo se a gente não atingir a imortalidade até então, de repente, sei lá, daqui a um tempo a gente vai ter que ir embora. Fala que o oponente não tem como nos abater, entre aspas, ele não tem como matar a gente. A nossa passagem vai ser como se fosse o pescador, que seria o Criador, que nos tira da água, ele nos vai tirar dessa realidade onde nós conhecemos só o ensinamento da Kabbalah, e a gente vai ter que então aprender como a gente não consegue viver dessa forma. Então a gente vai embora para poder, de novo, continuar engajado com os ensinamentos da Kabbalah de uma outra forma, que seria o quê? No mundo espiritual. Legal. E ele continua falando que as pessoas que elas estão, sabe, mais estudando os ensinamentos do jeito mais correto são os alunos da Kabbalah. Né? Porque falamos de novo, tem 4 níveis de ensinamento, e quem estuda Kabbalah está no nível mais top. Então, só para você ficar feliz consigo mesmo, acho que é legal, é bom, é fortalecedor. Tá? Agora, vamos continuar lendo mais um verso do Zohar para a gente poder aprender melhor e aproveitar melhor o que nós temos que aprender nessa aula. Então, eu preparei mais um verso aqui para você, eu vou ler do verso 65, do Zohar original, do aramaico. ויפן כובחו וירא כי אין איש לישראל בלין רשעיה ערב רב, ודע ובסוף גלותה ובגינדה קץ דפורקנה, נוקב עד התהום הרבה. וראיה ממנה תהום הוא המוות בהיפוך התוון, ולעת מוות אלא עניותה, אנט נחיתת צמן, והכד התברר לילה כמאי תנאים במוראים. וכולו נחתין בגינך בתומה לסייעלך. Então, o que o Zohar fala aqui pra gente, uma coisa muito profunda. Fala da morte. Já que falamos da morte, então vamos entender melhor a morte. Fala, o que é morte? Morte é aniutá, é falta de consciência. É aniutá de marchavá, é a pessoa que tem pobreza de consciência. E isso é uma coisa que não deve ser muito chocante para a gente, mas eu quero aprofundar nesse tema, porque
A gente menciona isso em uma aula qualquer, de uma forma qualquer, assim, meio que esporádica, e na verdade é muito importante entender isso. Porque acho que muitas pessoas estão sofrendo muito na vida porque elas não entendem esse pequeno verso e elas, eu estou incluso nisso, assim, eu tenho os momentos de dificuldade que, peraí, eu tenho que lembrar desse verso. É um verso muito importante. E o que ele está falando aqui? O que é a questão da passagem, quando a pessoa tem que ir embora desse corpo? É porque, assim, a razão principal é que terminou o tempo. 99,99999% das pessoas e dos casos nascem com um tempo predeterminado de quantos anos você vai ter nessa vida. Aí te pergunta, então, por que eu devo rezar cada ano para viver mais e tal, não sei o quê? Porque, de novo, a gente nunca sabe, talvez nós podemos receber um extra, e dá para receber extra. E pessoas podem cortar antes? Pode. O ser humano tem seu livre-arbítrio, Deus proíbe se ele quiser se matar antes, Deus proíba. Ele pode se ele quiser e, de novo, uma coisa claramente é negativo de fazer, mas não vou falar sobre isso agora, porque não é relevante agora. Mesmo que eu sei que esse tema interessa a pessoas, mas acho que não é o seu caso, você está vivo aqui me escutando, tá? Então, sim, tem um livre-arbítrio de você, a pessoa pode fazer muitas coisas estúpidas, pode, sei lá, decidir que vai fazer coisas completamente responsáveis, e ao ponto, de novo, de se colocar num certo perigo, que é quase equivalente a um suicídio. De novo, também isso existe. Mas a pessoa que toma conta, sabe, do sua segurança, do mundo por cento, do mundo físico no dia a dia, mesmo se faz muita coisa negativa, não tem como encurtar, a não ser com algumas exceções. A não ser que seja uma pessoa muito, muito elevada, e é uma muito elevada que realmente está numa companhia muito ruim, muito negativa, está constantemente fazendo a escolha de estar nessa companhia ruim e negativa e pior. Isso só se ele ainda está antes dos seus 20 anos de idade, tá? Isso é de 0 a 20 anos. Realmente pode ser que vai ser decidido lá em cima que o estrago que ele pode criar na sua vida, potencial, é tão grande que não vale a pena para a alma ficar aqui. E como diz o Zohar, é melhor você arrancar a árvore e plantar ela num quintal, num jardim ou numa floresta melhor. De novo, é um caso muito específico, isso vale só até os 20 anos de idade, dos 20 em diante, você fala que a pessoa já ganha um nível chamado Neshama, aprendemos sobre isso no curso nível 3, aula de reencarnações, então você ganha um pouquinho mais de energia para poder lidar com a vida, então já é uma outra questão. Mas, na geral, não tem como encurtar, a não ser, de novo, ou que se a pessoa fez coisas muito, 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 muito negativas constantemente, então ele, de novo, falando de serial killer, tá? De coisas horríveis, nada a ver com você. Também vai para a questão de prolongar a vida. E é engraçado que tem formas muito fáceis de prolongar. Isso é muito mais fácil prolongar a vida do que encurtá-la, mas tem que fazer um certo esforço para fazer acontecer. E tudo começa com a questão de falta de consciência. Isto é, se a gente tem pobreza de consciência, nós, na hora de ir embora desse mundo, e de novo, eu sei que é um pouco não agradável de ouvir isso, mas, gente, tem uma chance que seremos imortais, e se isso acontecer, great, e para chegar lá temos que aprender o que eu estou te falando agora, então tem que fazer, e tem uma chance que nós não seremos imortais nessa geração, só na próxima, então é bom saber isso, porque tem muitas pessoas que vivem que a vida, como se a vida nunca vai acabar, né? De repente a gente ouve de coisas, de pessoas que morrem de repente, nossa, né? Então tem que saber o que está acontecendo. E é o seguinte, gente, pobreza de consciência, primeiramente morte não é só morte física. Sim, a morte física é uma morte, é o ápice da morte, mas quando acaba lá e o Zohar falando de morte, está falando de quê? Está falando de fim, limitação, sabe, de as coisas ficam entaladas. A morte das finanças, a morte do amor, tá? Não é uma coisa não é só bonitinho, filosófico, é real. Cada um de nós já sentiu na vida, numa área qualquer, que morreu o amor. E a palavra mais precisa é a morte. O amor morreu. A abundância morreu. E assim vai. Engraçado como pessoas até podem falar que a doença morreu, mas na Kabbalah a gente gosta de falar o contrário, que a saúde é abençoada. Bênção é o contrário da morte. Bênção é continuidade perpétua, é um fluxo contínuo. Então, quando falamos de pobreza de consciência, aquela pergunta famosa que a gente faz no nível 1, gente, quando a força da gravidade está agindo? Quando ela está agindo? Só nos domingos? Não. Ela está agindo a cada segundo, a cada momento. E, além disso, temos a força de fricção. Nosso oponente tem gravidade e fricção também.
A fricção são as dúvidas que a gente tem, as brigas contra nós mesmos e contra os demais, tudo que cria desgaste, né, quando a máquina não está funcionando bem. Gravidade é a força do oponente da preguiça, né, para quê? Começa tudo, aliás, a Kabbalah fala que todos os piores curtos-circuitos possíveis que o ser humano vai fazer, e aliás, os curtos-circuitos que você e eu fizemos e talvez iremos fazer, espero que não, nesse mês de Virgem, pelo menos. Aliás, fala mais um parênteses que eu não quero esquecer, mas se fala que, assim, que o ano inteiro do ser humano deveria ser como o mês de Virgem, como esse mês de preparo espiritual, e sabe, querer melhorar, e ter essas coisas de fazer tchuvá e tefilá e tzedakah. Mas, se o mês de Virgem, mês de Elul, vai ser que nem o resto do ano, Deus proíba se for assim. Pense nisso, é interessante, tá? Vou fechar aqui parênteses. Então, de novo, a gente fala dessa questão de pobreza de consciência. Gente, acontece... O primeiro passo de qualquer curto-circuito que a gente fizer, pequeno, grande, enorme, o primeiro passo é Ruach Shtut, o espírito da bobagem, de ser bobinho, de bobagem. Essa bobagem, ela começa por preguiça. Sabe, tem um curso chamado Inteligência Espiritual, é o nível 6 prometido que eu ainda vou fazer, e ele fala das etapas que o ser humano há de esperar de se passar na sua evolução espiritual. Essas são as etapas que a pessoa vai passar, você vai passar em 100 vidas, uma vida só, depende de você. É um curso bem bem bacana, baseia-se num livro chamado O Caminho dos Justos, Mesilat Yesharim, de um Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, um cabalista italiano, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. E ele fala que a primeira coisa que temos que fazer, o primeiro passo é ter muito cuidado, cautela. Mas cautela com quem? Com esse espírito da bobagem, que tem a ver com preguiça. As pequenas preguiças. Né? A preguiça que, de novo, essa gravidade física, a gente sente que o corpo está pesado, a gente começa a ter aquela coisa de, nossa, estou muito estressado, eu preciso de férias, eu não aguento mais. Cada um de nós tem esse momento que sentimos o peso, né, da falta de vontade. E é engraçado como quando a gente decide, sabe o quê? Vamos lá, desculpa se eu assustei você, tá? Mas vamos lá, vamos com força. De repente você levanta com força da cama e cuidado só para não ficar um pouquinho tonto, mas você pouco a pouco vai acelerando o seu ritmo físico. De repente você tem energia, não sabe de onde ela veio. Porque, na real, essa preguiça é uma grande ilusão. Então a gente tem que entender que pobreza de consciência está ligada diretamente a essa questão de preguiça. Essa falta de vontade. De novo, falta de vontade. Às vezes, expandir o recipiente, a gente quer diminuir o recipiente. E isso vai contra o pensamento da criação. Então, quando a gente fala de pobreza de consciência, tudo acontece quando a gente simplesmente deixa o ritmo da vida nos levar, ao invés da gente estar constantemente pensando que ritmo de vida eu quero levar, e não tem que ter 220 o dia inteiro. Isso não é certo para todas as pessoas. Tá? Tem pessoas que são um pouquinho mais mansas, mas a pergunta é se você está com um desejo, uma coisa planejada que você está projetando para a sua vida. Aí você fala, é isso que eu quero na minha vida, vou em frente com isso, e eu estou no ritmo que eu quero ir, que é um ritmo sustentável, e pouco a pouco eu vou também me desafiando e dando uns pequenos, como se fala, sprints. Né? Se fala, hoje descobriram que o melhor, se fala de exercício cardiovascular, o melhor que tem é você começar andando. Isso claramente para pessoas que não têm problemas joelhos e costas, que a gente pode fazer esse exercício. Você anda e você começa a acelerar um pouco o ritmo, né, dependendo da idade, tá, mas o ritmo de 10 km por hora é um ritmo bacana. E você faz intervalos de corridas rápidas, de um sprint, você dá seu tudo. Tipo, você não pensa agora em, sei lá, quanto mais tem para correr a distância. Você tem 30 segundos para fugir de jacaré atrás de você. Você está na Amazônia, está no jacaré e você vai. Eu não sei se dá para fugir de jacaré, mas eu imagino que sim. Você vai, depois de 30 segundos, você não para, você volta para o ritmo, né, de 10, você vai desacelerando e volta para um ritmo mais ou menos 10 km por hora, de novo, cada um de acordo com a sua habilidade e sua idade. Você faz assim intervalos, começa com 1, depois com 2, 3, 5 intervalos,
E parece que esse choque, né, esse choque térmico, entre aspas, de você subir, isso ajuda o corpo a saber lidar com as mudanças da vida. Assim também nós temos que saber como nos desafiar. Isso é muito importante, gente. A primeira coisa, olha, cabalistas sempre sabiam o que eles querem, eles estavam visualizando aquilo, estavam planejando para isso acontecer no mundo físico, táticas, estratégias muito físico, muito do 1%, mas tudo baseando-se nos conceitos espirituais. E pessoas pensam que isso é coisa de coaching, é coisa nova. Gente, essa coisa de coaching está surgindo e tal, essa coisa está funcionando, PNL, e tudo isso, a questão de você projetar, pensar, imaginar o que você quer, visualizações, isso funciona e, vou falar para vocês, milhares de anos atrás, cabalistas praticavam isso. Talvez não do jeito que é especificamente hoje, mas era sim usado. Então, a primeira coisa que eu quero que você, por favor, pare e reflita. Onde você está perdendo essa consciência? Tá? Onde estamos ficando pobres de consciência? Especialmente, em que área da vida você era mais rico de consciência e você foi perdendo? É o quê? Há 20 anos atrás, no seu primeiro namoro, sei lá, ou foi há 15 anos atrás, você estava num ápice de consciência de, sei lá, de negócios, ou de trabalho, ou de família, ou de saúde, ou de espiritualidade mesmo, como falar com outro ser humano, como lidar, e de repente você foi perdendo isso e ficando, entre aspas, ou não, mais pobre. Então, essa primeira pergunta, onde nós estamos morrendo? Onde estamos enferrujando a máquina? Porque o oponente, gente, ele não aparece do nada, de repente. Lembra-se do síndrome de repente aparece uma árvore na minha frente. Isso não pode ser. Você planta semente, demora anos para a árvore crescer. O oponente funciona da mesma forma. Parece que ele de repente veio e morreu o amor, morreu até, Deus proíba, um falecimento físico, ou morreu o dinheiro. Isso é um processo de anos. Aí a pessoa fala, Daniel, me dá uma letra na cabala para eu ter mais dinheiro. Até pode ser que funcione. Pode dar uma luz para você. É uma ferramenta que traz energia. E junto com isso, nós temos que começar a avaliar quanto tempo atrás isso foi. Vale a pena você pensar. Eu fiz essa avaliação também pessoal minha, que eu percebi uma questão muito pessoal minha, há mais ou menos 15 anos atrás, sabe? Você fala, puxa, como me lembrei disso? Assim, mas eu comecei a me esforçar e tinha uma área da minha vida específica que eu estava sentindo que estava ficando mais pobre de consciência. E mais pobre, falei, então, deixa eu avaliar aquilo. E fui, sabe, assim que foi minha vida sempre, mês passado, ano passado. E a sensação foi que, na verdade, eu sempre era assim, até que eu fui atrás. E não tem que fazer uma regressão muito louca. É simples, vai pensando como era a sua vida. E você vai facilmente encontrar aquele momento de, poxa, era diferente. Sabe, tem um famoso experimento que fizeram um tempo atrás, psicólogos, que você pega um grupo de pessoas e você mostra para eles uma foto de um cachorro. Uma foto muito nítida de um cachorro. E o cara pergunta, a plateia, o que vocês veem aqui? E todo mundo fala, cachorro, né? Óbvio. Ele pega a mesma foto, ele deixa ela um pouquinho menos focada, ela está mais desfocada, mais blurry, né? E a mesma foto, pergunta, gente, o que temos aqui? Todo mundo fala, cachorro. Pega a mesma foto, deixa ela mais desfocada ainda. Gente, o que temos aqui? Cachorro. Pega a mesma foto, ela está completamente desfocada. O que temos aqui? Todo mundo já sabe que o cachorro, de novo, é questão de você ter a referência anterior. A próxima foto é o mesmo desfoque, mas já é um gato. O que temos aqui? Cachorro, mas é um gato. Agora a próxima foto do mesmo gato, mais focado um pouquinho, mas ainda está um pouquinho, de novo, não é completamente focado, é só um pouquinho mais do que antes. O que temos aqui? Cachorro. Até que, no penúltimo passo, quando já está bem óbvio que não é o cachorro, que é uma coisa diferente, você começa a ficar na dúvida. E assim, já era um gato uns 3 passos atrás. Então eu quero falar, na nossa vida, a gente vai assim deixando, o oponente vai fazendo, sabe, tem uns 50 tons de cinza lá no oponente, ele vai assim deixando a vida meio que... Eu estava no branco, mas eu nem percebi, de repente estou num cinza, e agora de repente estou numa escuridão. O que é isso? Temos que avaliar qual foi o primeiro passo, tá? Então, quando isso aconteceu, que você sente sua pobreza, foi se revelando, né, de consciência, de você simplesmente querer menos da vida, pensar menos da vida. E isso é muito importante, porque nessa semana recebemos a energia mágica de contra a pobreza e contra a morte. Isto é, ao sair para a guerra contra o teu inimigo. E se você fizer isso, está garantido que Deus, teu Criador, o colocará na tua mão. Você vai controlar o teu oponente.
tem que sair para a guerra, mas tem que saber que guerra estou indo, para onde, que direção. Né, como falamos num dos nossos posts no Facebook, que você viu, né, que direção é muito mais importante que velocidade. Isso é uma coisa muito de virginiano. Vamos rápido, rápido, rápido para onde? Não sei, vamos. Espera aí. Tem que solucionar. Olha, deixa eu primeiro trocar essa lâmpada que queimou, depois eu vou voltar para ver o plano. Não, pera aí, talvez a eletricidade toda tem que ser trocada. Vamos com calma um pouco, vamos pensar. Então, esse é um momento para você refletir. Se você não pausou ainda, pausa agora, reflita uma certa na tua vida que você sente que você não aguenta mais a pobreza de consciência. Né? Que você sente que a sua consciência está errada lá. Você não tem apreciação. Aliás, para ficar bem claro, tá? Falta de consciência, ou pobreza de consciência é não ter apreciação, é estar muito mais motivado pelo medo do que pelo entusiasmo, é estar reclamando muito, é você estar apontando os dedos, é você colocar a culpa nos outros. E, aliás, muitas vezes, de fato, tem um problema lá que os outros também participaram. A gente não vai excluir a culpa dos outros, mas a pergunta é onde está a sua culpa, tá? Então, de novo, essas 4 coisas. Falta de apreciação, a motivação pelo medo que é maior do que pelo entusiasmo. É normal ter medo, é normal ter cautela, ter cauteloso, cautelosa. Mas a pergunta é se você está realmente mais motivado pelo medo do que outra coisa. A questão de estar reclamando muito, que é parecido como não apreciar, mas é diferente, porque assim, o reclamar, a pessoa pode até estar apreciando, mas ele está tão frustrado e sai reclamação, e isso acaba criando um problema. Ou a pessoa está, de fato, não apreciando muito a vida, mas de repente ele não está reclamando tanto também. Então tem uma questão dos dois que é importante. E, de novo, o último passo é culpar, apontar o dedo para fora. Então, pense bem. Aliás, se você quiser fazer uma avaliação, pode até ir um pouquinho mais lá dentro, mais virginiano, e avaliar de 0 até 10. De 0 até 10, 10 sendo horrível, 0 sendo que bom que eu não tenho essas negatividades. Quanto que está mal a pobreza de consciência numa área da tua vida? E, de novo, você está com dificuldade de pensar, pense em amor e relacionamentos, pense em saúde, pense em o jeito que você trata os seres humanos, na sua família, dinheiro e negócios separado também. Pense, em geral, na sua conexão com o Criador, o que significa para você, Deus, e um propósito de vida maior, ok? Então, você tem umas áreas principais da vida para você pensar, e eu estarei aqui de volta contigo para a gente continuar o próximo verso, ok? Legal. Então, estamos aqui de volta, tá? Eu parei um pouquinho esse vídeo até, eu fui fazer minha avaliação, fui reavaliar, achei isso um pouquinho que eu precisava me aprofundar também nesse momento, assim, para não perder essa oportunidade. E eu não sei que conclusão você chegou, mas é engraçado que sempre, quando eu paro sem preguiça, pego um papel, pego uma caneta, não tem que ser uma coisa complicada demais de comprar uma caneta especial, um caderno especial. Se você quiser, vale a pena, mas não precisa esperar para fazer isso. Primeiro você pega um papel, depois você compra um caderno, tá? Mas pega a caneta, pega um papel e apunho. Muito importante fazer isso a punho, isso tem uma diferença em termos neurológicos, é muito mais impactante. Eu escrevo para mim mesmo as coisas, como que faz a diferença? Sempre, quando eu escrevo, é diferente do que só pensar. Sempre. Eu dou esse exemplo 1000 vezes e vou dar 1001 vezes. Sabe? Se eu te perguntar quanto é 3 vezes 3, você sabe direto que a resposta é 9. Se eu te perguntar quanto é 13.028 vezes 14.155, fazer de cabeça, você vai piorar a sua situação. Se tinha um problema e tentar solucionar o problema, você só se piora isso. Você vai queimar seus neurônios. Então, vamos dar um passo para trás, vamos aprender a pegar um papel e caneta e você escreve. Até se demorar um tempinho, você resolve esse problema matemático. Então, você vai estar ajudando o cérebro a pensar em 1000 formas. Além do fato de ter uma questão espiritual, de você estar malhutando, a gente fala, né, de malhut, de manifestação, uma ideia espiritual que está 99%. Isso tem um efeito também. Então, vale a pena você, de novo, se você não escreveu, escreva, pelo amor de Deus, isso vai fazer a diferença. Eu cheguei em conclusões bem interessantes sobre o que eu posso pedir ajuda do Criador. E aqui vem o próximo verso, vou ler do verso 108 para você. Vamos lá. E não pedindo ajuda da luz do Criador, através de a gente ler cada verso, que a luz penetre na nossa alma, que a gente consiga de fato ter insights que a gente precisa na nossa vida no dia a dia. קם ראיה ממנה והשתתח כמי קודש ברוך הוא ובכה ואמר כן יהא ראווה דילי דרחשיב לי כבר דובדין דילי לגבי קודש ברוך הוא שכינתי יהון לגבי כברה דשתדל בהון בתר אבוי וימי דרחים לא נתיר מגרמי ונפשי רוחי ונשמתי וכל מה דהבה לי הווה חשיב לו לעין למעבד בהון ראותה דאבא ואמא למפרק לון בהון
ואף על גב דעדנה דחולה ברשותי, רחמנה ליבה ביי, באוזימנה עתה קודש ברכו ונשיק לי ואמר ראיה ממנה, ודאי אנט הוא ברדי לי, ודשכינתה רבנן מלאכין נשקין, נשקו בר כמו כולהו ונשקו לי, וקבילו לי לרב ומלכה עליהו. Gente, esse verso é um verso muito profundo, a gente tem que saber, você pode pegar esse verso e fazer uma coisa muito simples e banal, e postar uma coisa no Facebook, até uma vez eu quis fazer isso, mas eu falei, sabe o que? Vai descontextualizar a profundidade que tem aqui dentro, e eu gosto muito, sabe, de manter a riqueza lá, então vamos lá. Fala um pouquinho, umas questões de Moisés, de como ele se sentia inapropriado no trabalho que estava fazendo ao longo dos 40 anos que ele estava liderando os israelitas desde a saída do Egito até a Terra Santa. Ele sentia todo dia inapropriado, que ele não tem o mérito disso, que ele tem que trabalhar mais forte para isso, que ele tem que fazer mais, que ele pode fazer melhor. E não de um jeito doentio, sabe, seja aquela humildade falsa, ou seja, uma questão de autoestima baixa. É uma questão muito simples. Fala, gente, é simples. Tem 120 quilos para levantar, eu sei levantar 50 quilos. Tem 70 a mais que eu posso levantar. Eu não levanto esse peso. Não vai dar certo. Aí você fala, Deus falou para eu levantar, é o Criador. Não vou ter dúvida, eu vou levantar, mas sabe, eu preciso de ajuda aqui. Eu sei que eu sozinho não vai dar certo. E aí vem aquela famosa frase, Rahmana Liba Bai, o clemente, o misericordioso, né, o Criador. O que ele quer? Ele quer o teu coração. Liba, coração, Bai, deseja. O clemente deseja teu coração. Coração, na Kabbalah, representa o desejo. Da mesma forma que a pessoa pode ter o coração batendo até, de novo, desculpa ser mórbido nessa aula demais, mas até se o cérebro não funciona mais, o coração pode continuar funcionando. O coração, ele representa o desejo da pessoa, que eu quero mais. Então, o que o Criador deseja da gente? O que está no teu coração? Agora, a gente fala muito na Kabbalah que é muito fácil a gente rezar e desejar e sei lá o que, na real, né? Vamos lá, você mostra que você de fato quer, faça mudanças, levante mais cedo, ou fale diferente com as pessoas, ou faça algo diferente da sua rotina para você mostrar que de fato você quer algo diferente. É fácil falar, mas no fundo, o que interessa ao Criador nas ações é o 99%. A gente está aqui porque a gente quis estar aqui nesse mundo físico. O que interessa ao Criador é o que está no teu coração. Se fala, e quando você de fato mesmo sabe onde você tem a pobreza de consciência, onde você está morrendo, e você percebe o quanto que você está em apuros, e só quando a gente entende, só quando eu e você entendemos o quanto que estamos em apuros, que tem aqui para levantar 200 quilos, eu não consigo nem levantar 20. Mas eu preciso levantar porque está aqui para mim, eu sei que nada é por acaso, eu não posso deixar esse fardo, eu tenho que levantar esse fardo porque eu sou, eu tenho filhos para sustentar, ou tenho uma empresa, eu tenho funcionários que tem que pagar eles, ou seja lá o que for, eu tenho pessoas dependem de mim, eu sou um canal de luz para essas pessoas, eu não posso desistir agora, nada é por acaso, mas eu sei nitidamente que eu percebi, fiz as contas, tem 10 vezes mais peso do que eu consigo levantar. E até hoje eu estava levantando, não sei como, mas agora eu tenho que entender que eu preciso de mais ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu não posso quebrar. Porque se eu fizer só com o meu esforço, eu vou me desgastar, vou ficar cansado. E todo o cansaço da pessoa, né, que esse cansaço, ele faz que a gente seja o quê? Preguiçoso. E a preguiça que leva a gente a levar menos a sério a nossa espiritualidade, perder a disciplina, no final das contas, fazer os piores curtos-circuitos, que nos leva, todo esse pacote, o que é a pobreza de consciência. Tudo isso acontece porque a gente simplesmente esqueceu de falar com o Criador e pedir mais. Isso acontece, a gente para de pedir mais porque a maioria das pessoas não sabem o que elas querem de fato. Elas sabem que elas querem ser felizes. O que você quer? Eu não quero complicar, vai, simplicidade. Eu quero ser feliz. Tá, mas tem que fazer um pouco de esforço. O que significa ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. O ladrão que está na cadeia e o ladrão que está solto. Ele quer ser feliz, ele não quer ser mais triste. Talvez ele está fazendo coisa errada, mas ele quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas o que você quer, que é diferente das outras pessoas, e o seu desejo tem um DNA diferente do outro. O que você quer que está no teu coração de verdade mesmo? E o de verdade mesmo, claramente, o desejo puro da alma.
E a gente vai começar a descobrir isso só se a gente for perceber a área que a gente é mais pobre, porque só nos extremos a gente consegue ter mais clareza do que falta na nossa vida. Então, sim, eu posso colocar uma frase muito bonitinha no Facebook, o abençoado seja ele, ou sei lá, o Clemente deseja teu coração. E é muito bonito isso, mas é muito mais profundo, porque a pessoa pode ficar o dia inteiro, então eu sei que no meu coração, no fundo, eu não queria estar fofocando, mas eu tô, porque eu sou fraco, mas Deus sabe que eu não quero fofocar. Gente, isso não vale, né? A pessoa vai ter que ter uma mudança no momento qualquer, mas isso é um paradoxo. Se fizer a mudança, tudo bem, não é o que o Criador quer que está no teu coração. Mas se você está querendo fazer mudança e está com dificuldade, mas você realmente pede ajuda, você está num processo de fazer mudanças, e você sabe que é isso que você quer, você não vai desistir. Não importa o que acontecer, você não vai desistir do seu sonho de ser uma pessoa melhor. Aí, começamos a ter uma chance de ter mais afinidade. Gente, nesse mês de Virgem, o Criador está mais próximo da gente do que o ano inteiro. E não é que o Criador está longe da gente. É que ao longo do ano, se nós estamos longe do Criador, assim também sentiremos longe da luz. Certo? Nesse mês de Virgem, até se nós estamos longe da luz, até com as nossas atitudes e ações, você vai sentir a presença divina mais próxima a você, mesmo fazendo tudo errado. Bem interessante isso. Mas vale a pena ter proveito disso, que quando você faz um pequeno esforço de sim, está em sintonia de eu quero a luz na minha vida, eu quero que ela entre em mim. Porque eu sei que eu quero de fato no fundo. E, gente, muitas pessoas andam com muita vergonha no coração. Porque elas têm vergonha do que elas fizeram, do que elas pensam em fazer, do que elas não querem mais fazer. E essa vergonha, e se você não sentir ela, desculpa, eu falo isso para você, me perdoe 1000 vezes. Porque ou você é uma santa ou um santo, aí, legal, essa aula é relevante para você, mas se você não é, e você não sente vergonha de algumas das atitudes que você fez ou deixou de fazer, é porque elas não estão mais explícitas, elas estão implícitas. Chocante, eu sei, a gente não gosta de ouvir isso, mas é verdade. Então, eu não quero te convencer que você é uma pessoa ruim, pelo contrário, eu quero que a gente lembre que todos nós somos pessoas maravilhosas. E se eu ainda não sou maravilhoso, eu tenho como, nesse mês, atingir o que eu não consegui atingir minha vida inteira. Sempre no mês de Lulo, no mês de Virgem, nós temos a capacidade de receber e atingir e alcançar méritos e luz e habilidades, entendimentos e mudanças que a gente não conseguiu a nossa vida inteira. Mas tudo depende do fato, da ideia de quanto que eu quero ser para a guerra. Que eu entendo que eu estou numa guerra, a guerra contra a minha preguiça, contra a minha falta de vontade, que eu esqueci quem eu sou. Então, claro, guerra contra quem? Para quê? Eu esqueci que eu quero que eu sou. Ok? Eu não acho que a gente deveria complicar mais do que eu já falei para você. Temos bastante ideias interessantes para a gente pensar. Semana que vem estamos na porção chamada Kitavo, que é Kitetse, a porção da semana é ao sair. Kitavo é ao entrar na Terra Santa. E tem toda a questão das pragas, que tem mais de 98 pragas que são descritas se a gente não escutar Deus e como Ele vai nos castigar e blá blá blá. É uma coisa assim muito tem que entender que está escrito aí. E até eu tenho um segredo para você, se você quiser, que vem do pshat, da simplicidade, de só você aprender a ler do jeito certo as mesmas palavras que estão escritas no Antigo Testamento. E você vai perceber que as 98 pragas não são pragas, elas são bênçãos, sem entender o código por trás, só de ler do jeito certo. Isso é bem interessante, tá? Mas veremos isso na aula que vem. Essa semana, vamos lá. Vamos fazer. Aliás, eu gostaria muito que você compartilhasse comigo. Me manda um e-mail, Daniel, lá, aqui é o Joaquim. Eu quero muito falar para você que essa é a minha conclusão. Então, fale comigo, tá? Eu quero me dedicar mais, assim, estar contigo, juntos. Eu sei que ainda consigo, no tamanho dessa turma atual, daqui a pouco, talvez, quando eu crescer, eu não vou conseguir mais. Então, vamos aproveitar agora, tá? E qualquer dúvida que você tiver, me mande um e-mail, eu estou contigo aí. Se você acha que essa aula é interessante, ela é relevante para outras pessoas, olha, fala para o teu amigo fulano, ciclano, beltrano, falou Joaquim, beltrano, ciclano, fiz essa aula de Zoro com o Daniel, é muito legal, tá? Eu vou deixar aqui, a pessoa pode entrar no nosso site, pode clicar, vou deixar aqui para você, e de repente lá ele pode entrar em cursos e aulas, e pegar o pacote de Zoro, ele pode se inscrever para o pacote das aulas de Zoro e participar junto com a gente dessas aulas, tá? Então, se você achar que é relevante para alguém, não seja egoísta, compartilhe. Se você acha que não é relevante, não compartilhe, ok? Gente, obrigado, abraço forte aí e até a próxima para você, tudo de bom.